Espero que sim! Hoje é sexta-feira e teremos aula das disciplinas de religião e também de artes, tá certo? Vamos lá? Na nossa aula de religião, a gente vai conhecer uma história bíblica muito interessante, que é a história da multiplicação dos pães e dos peixes. Já ouviram falar nessa história? Esta foi mais um milagre que Jesus fez. Estava uma multidão de muitas pessoas e elas precisavam se alimentar. Então Jesus perguntou a algumas pessoas o que tinham ali, porque aquela multidão ela não poderia ir para outro canto. Então, queria alimentar todo mundo só com aquela quantidade de comida. Então Jesus ergueu as mãos para o céu e fez mais um milagre. Ele conseguiu multiplicar os pães e os peixes de uma forma que as pessoas conseguissem ficar satisfeitas, ou seja, que elas matassem a sua fome e que ainda sobrasse muita comida. Então, Jesus fez um milagre de se multiplicar a comida para alimentar toda aquela multidão que estava ali seguindo Jesus e ainda sobrar. Todas as pessoas se sentiram satisfeitas. Há mais uma história muito interessante dos milagres que Jesus fez. É uma história que se encontra lá na Bíblia e que é muito interessante da gente ler. Certo, pessoal? Olá, crianças! A história de hoje se chama Ajudando os que estavam com fome. O verso para decorar está no livro de Mateus, no capítulo 14, verso 16. E diz: Deem-lhes vocês algo para comer. A mensagem é: sirvo a Deus quando ajudo a satisfazer as necessidades de outros. Júlia e Marina estavam brincando quase a manhã toda e estavam se divertindo tanto que esqueceram que estava na hora do almoço. Mas a mamãe sabia que era hora de comer e as chamou de dentro da cozinha. Ela sabia o que era bom para elas. Você já esteve tão feliz com o que estava fazendo que se esqueceu de comer? Nossa história é sobre mais de 5.000 pessoas que estavam com fome. Vamos descobrir o que aconteceu com elas? Jesus realizou um de seus grandes milagres com o lanche de um menino. Uma grande multidão se reuniu para ouvir Jesus e vê-lo curar os doentes. Ele pregou durante muitas horas, compartilhando o amor de Deus com as pessoas. A manhã passou depressa e chegou o meio-dia e não demoraria muito para o dia terminar. Mas Jesus continuava falando e o estômago de muita gente já estava roncando de fome. Os discípulos também estavam cansados e com fome. Jesus, mande as pessoas para casa. Não temos comida aqui. Elas podem voltar amanhã. Jesus também estava cansado e com fome, mas ele tinha muita coisa para falar com o povo. Havia ainda muitas pessoas doentes que precisavam ser curadas. Deem vocês a elas algo para comer. Os discípulos olharam para a grande multidão. Havia mais pessoas do que eles podiam contar. É preciso o salário de 8 meses de trabalho para comprar comida suficiente para todo mundo. André encontrou um menino que queria partilhar o seu alimento com Jesus. Ele tinha levado 2 peixinhos e 5 pãezinhos de lanche. Aquilo era justamente o que Jesus precisava. Ele abençoou o lanche do menino e os discípulos começaram a reparti-lo. O menino partilhou seu lanche com mais de 5.000 pessoas. Homens, mulheres, crianças. E depois de todos se alimentarem, os discípulos recolheram 12 cestos de sobra de alimento. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Se o lanche de um menino pôde alimentar mais de 5.000 pessoas, o que Jesus pode fazer com alguma coisa sua? Se você usar o que Jesus tem dado para você para ajudar outras pessoas em necessidade, Ele fará com que aquilo renda muito. Você serve a Jesus quando ajuda alguém em necessidade.
vamos para a nossa atividade de religião, pessoal. A nossa atividade de religião será no caderno. Então, primeiro vocês irão abrir lá na matéria de ensino religioso. Irão escrever essa atividade e depois responder, tá certo? Quesito 1. Quantos pães e quantos peixes Jesus tinha para alimentar a multidão? Letra A, 3 pães e 2 peixes. Letra B, 2 pães e 1 peixe. Ou letra C, 5 pães e 2 peixes. Então, vocês vão marcar a resposta certa, tá, pessoal? De acordo com o que a gente viu na história bíblica que a gente conheceu hoje, tá? Quesito 2. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 14, versículo 20 e complete o versículo. Todos ficaram e ainda recolheram 12 cestos de pedaços que sobraram. Então, é um versículo que fala do milagre que Jesus fez, né? De multiplicar tão pouco alimento para tantas pessoas, de alimentar tantas pessoas com pouco que ele conseguiu. Certo, pessoal? Então, só é vocês abrir lá na Bíblia, capítulo 14, versículo 20, e completar os espaços, tá certo?